Bem, pessoal, com o caso, né, redução de casos, né, e o fim das medidas restritivas, a gente sabe que algumas medidas elas devem continuar e é muito interessante para a gente, quanto sociedade, ter essa cultura, né? A Covid, né, mudou toda a nossa rotina, a questão de uso de máscara, de cuidado, né, isolamento, coisas que a gente, como sociedade, não conviveu por isso, né? Lá atrás, com outras pandemias, tudo isso já aconteceu, mas a gente, né, de um modo geral, não viveu com isso. Mas algumas coisas elas vieram para ficar, né? Eu vou dar alguns exemplos de medidas que seria muito interessante se a gente continuasse, né? Muitas delas não vão ser cobradas por órgão público, ela diz, mas seria interessante. A primeira delas é quando você está com quadro gripal, viral, resfriado, você tomar algumas medidas. É óbvio que hoje em dia, né, se fazer isolamento porque está gripado, não vai, normalmente, isso não vai ser viável, né, você ficar tantos dias, né? Mas o mais interessante seria a utilização da máscara. Quando você está gripado, quando você está resfriado, mesmo que você tente ficar perto das pessoas, eu vejo às vezes muita gente assim, ah, não, estou gripado, não se aproxime. Isso eu até via antes da pandemia acontecer. Só que só isso não vai ser possível. Por quê? Quando você está gripado, quando você está resfriado, de modo geral, você coça o nariz, a boca, você pode tossir, e muitas vezes na sua mão isso vai ficar os agentes. Aí você pega na mão da pessoa, você pega no local e pode ser que a pessoa pegue. Obviamente que é muito mais comum a pessoa pegar falando próximo, né? Então acho que a utilização da máscara, ela protege você, as outras pessoas de você, já que você está gripado. Então quando você está gripado, você está resfriado, o que quer que seja, bota uma máscara. Você chega no trabalho, chega em qualquer lugar, em especial em local fechado, e fala, ah, não, é porque eu estou um pouco resfriado, é porque eu estou tossindo. Eu já estou tendo essa cultura de fazer, eu vou à igreja, vou a algum lugar, tomei rouco, isso, aquilo, um pigarro, coloco, não é por causa de Covid, é porque você está tendo contato, às vezes, com idoso. Falei para vocês, tem um vídeo falando aqui da gripe, uma das principais causas de morte idoso. Então, gripe não é bobagemzinha. Às vezes, quando você é jovem, isso e aquilo, não vai ter problema para você, mas às vezes você está com alguém, em igreja, às vezes é comum, que tem um câncer, está fazendo uma quimioterapia, está com a doença, você vai sem máscara e pode passar isso para a pessoa. Até um resfriado comum pode ser problemático para essa pessoa. Não é tão comum, mas pode. Mas a gripe em especial, sim. Então, esse cuidado eu acho muito, muito importante, né? Outro cuidado muito importante, né? A limpeza das mãos, né? Eu espero que isso fique. Estou vendo álcool ainda nos lugares. Acho que as pessoas estão realmente mudaram o hábito, estão passando mais álcool na mão, lavando a mão. Isso não protege só de Covid, protege todos os quadros, né, virais que a gente tem contato, né? Outros quadros também, a gente sabe que tem bactérias também, que você tá, às vezes está no hospital, está no local hospital, para você ter ideia, sempre existiu esse cuidado, né? E tem uma orientação grande, porque é um dos problemas graves de causar infecção, a falta de lavagem de mão dos profissionais de saúde e dos pacientes e dos familiares. Então você tem que ter cuidado, está escrito em todo lugar, isso eu hoje em dia, e antes já até da pandemia, metrificava, quantificava, via como a equipe está lavando as mãos, orientando, explicando, não só para a cirurgia, para tudo dentro do hospital, mas para fora do hospital também. Então se você tiver o contato, né, com alguém, vai falar, passar um álcool, lavar sua mão, né, frequentemente durante o dia, isso vai ser muito, muito interessante. É a segunda mudança que eu achei cultural, para a gente vai ser muito interessante a gente fazer, tá bom? Terceira medida que eu acho muito interessante é você, mesmo que você está indo no hospital, no local, por causa de um resfriado, por causa de um mal-estar, tudo isso, colocar sua máscara. O que que acontece? Quando você está no hospital, você está ali com todo mundo sentindo alguma coisa. E tem as doenças mais diversas. Vai ter uma pessoa com câncer imunossuprimido, vai ter uma pessoa com aneurisma cerebral, vai ter uma pessoa com tumor, vai ter uma pessoa com dor na coluna, cefaleia. Tudo vai estar ali junto. E muitas vezes tem uma pessoa com quadro infeccioso que pode estar passando para aquelas outras. Então a pessoa, não era incomum isso de acontecer, não. A pessoa procura o hospital por causa de um sintoma e volta com outro sintoma depois de 2, 3 dias. Então, você utilizar máscara, em especial em pronto-socorro, é muito, muito interessante. Ou, obviamente, né? Estou falando isso pós-pandemia. Hoje ainda está obrigatório usar máscara no hospital, mas muito provavelmente isso não vai ser uma obrigatoriedade para todo mundo, né? Mas é interessante você ter esses cuidados. Eu vou no pronto-socorro, eu estou passando mal, estou assistindo uma coisa, eu coloco a máscara, ou eu vou acompanhando alguém, coloco sua máscara também. Mesmo no pós-pandemia, quando isso voltar à normalidade, talvez isso seja liberado. Então, a utilização de máscara nesses ambientes, ou então você vai visitar alguém doente, né? Tá com a pessoa, né? Isso em igreja é muito comum, às vezes, né? Você vai visitar, o fulano tá doente, aquilo, bote sua máscara, você vai proteger, você está tratando câncer, está fazendo quimioterapia, está tendo algum tipo de tratamento, se você coloca a sua máscarazinha, isso seria muito interessante, tá bom? Então esse é um outro fator que eu acho muito, muito, muito relevante você fazer, é a utilização da máscara. Você vai visitar alguém doente, está no hospital, está no pronto-socorro, mesmo no pós-pandemia, quando essas restrições for deixarem de ser obrigatórias, você fazer isso também, tá bom? A outra medida muito interessante que eu gostei da pandemia,
as pessoas se preocuparam com o esquema vacinal e falar de vacina. Anteriormente, né, vocês podem falar, Júlio, quando a gente é pequeno a gente toma, isso é verdade, mas depois que a gente cresce, vira adulto, tem um monte de vacina que entra no calendário vacinal de idoso. Eu falei aqui, né, da própria herpes zoster, uma série de coisas para vocês, de dor de neuropatia, tem vacina que é do adulto. A vacina da gripe, muito adulto não toma. É necessário também, é depender da faixa etária. Então, bota no Google, bota calendário vacinal adulto, tem lá uma série de vacinas, algumas você consegue no posto, outras não. E às vezes essas que não conseguem no posto, às vezes é interessante para você, né? Falei da vacina HPV, uma série de coisas, né? Tem calendários às vezes diferentes. Tem o Ministério da Saúde, que é o básico, né? Que você toma, consegue no posto, mas também tem outras vacinas que às vezes pode ser interessante na sua situação e às vezes não está no posto. Você às vezes tem condições de pagar e vai te proteger mais, tá bom? Essa preocupação com a vacinação é muito interessante, tá bom? Espero que tenha ajudado. São as medidas básicas que eu achei assim mais evidente. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Abraço.